Olá! Neste mundo em constante transformação, as organizações que crescem e conseguem se manter no topo são aquelas que têm uma conexão direta com pessoas. Mais do que processo de tecnologia, o verdadeiro diferencial hoje das empresas, elas têm essa competência e conexão humana, tanto na capacidade de inovar, de criar, de construir, de liderar e de empreender. Tudo isso para gerar um ótimo resultado. Hoje, a nossa organização também, muito orgulhosamente, se apresenta nesse eixo. E a partir de agora, nós iniciamos este novo movimento. Um novo tempo de desenvolvimento, de protagonismo e alinhamento das nossas estratégias. Em outras palavras, alinhar aqui significa aquilo que a organização precisa alcançar com aquilo que cada colaborador pode ajudar para desenvolver melhor o seu trabalho, o seu serviço. E seguindo esse modelo, as competências deixam de ser individuais e elas passam agora a ter um caráter coletivo com o crescimento da organização. A proposta é simples, clara e objetiva: desenvolver pessoas para fortalecer melhor os resultados. As mudanças do mercado hoje exigem uma ótima organização, agilidade no serviço, inovação, desempenho e novos desafios. Tomando como exemplo a Gerdau, ela mostrou que para transformar resultados era necessário também mexer, transformar a cultura organizacional. A empresa ela identificou desafios como o excesso de burocracia, a centralização, as dificuldades da inovação e a necessidade de uma autonomia da colaboração. E a partir disso, criou-se um plano este que era o de transformação cultural baseada nas competências estratégicas. E este movimento, ele permitiu fortalecer a liderança, melhorar o desempenho, aumentar as atividades, desenvolver a alta performance e alinhar os objetivos organizacionais, para que dessa forma, com todas essas conexões, a empresa Gerdau pudesse agora, além de se manter no mercado, agora construir uma nova cultura, agora organizacional, por meio dessas estratégias de competência. Neste caso, a implementação da gestão por competência acontece de forma estruturada e planejada. Isso vem por meio de etapas. Vamos acompanhar. Na etapa 1, a identificação das competências organizacionais. Primeiro, a organização define quais competências são essenciais para alcançar novos objetivos estratégicos. Essas competências, elas representam aquilo que a empresa valoriza e precisa fortalecer. Já a etapa de número 2 é o mapeamento das competências individuais. Depois são identificadas as competências necessárias para cada função e equipe. Entre elas estão a liderança, a coordenação, a colaboração, o foco nos resultados, a comunicação. Essa palavra é muito importante, tanto dentro da instituição quanto fora dela. A inovação, gestão de pessoas e a autonomia e responsabilidades. Na etapa de número 3, a avaliação e desenvolvimentos são fundamentais também para que esse processo continue. A organização passa então a avaliar as competências, a identificar as potencialidades, a reconhecer os talentos e a criar planos e desenvolvimento. Já na etapa de número 4, a gente vai aí para a cultura e o acompanhamento. O modelo é fortalecido continuamente por treinamentos, feedbacks, programas de liderança, avaliação de desempenho, reconhecimento e desenvolvimento profissional. Para tudo isso, existem benefícios claros para a organização, tá? A gestão por competência, ela traz impactos diretos, visíveis,
para os resultados da organização. Entre esses impactos, a gente pode aqui inclusive citar os principais, que é o maior alinhamento estratégico, melhoria do desempenho das equipes, o fortalecimento da cultura organizacional, o aumento da produtividade, desenvolvimento de liderança, retenção de talentos, a maior inovação, as decisões são mais assertivas e o fortalecimento da competitividade. Além disso, o modelo torna o processo mais transparente e objetivo. Mas os benefícios não são somente para as organizações. Os colaboradores também são beneficiados e de forma muito clara. Sabe como? Mais clareza sobre as expectativas, oportunidades de crescimento, o desenvolvimento profissional, o reconhecimento por desempenho, valorização das competências, feedback mais transparentes e o protagonismo na carreira. Neste modelo, cada profissional se torna ativo e responsável pelo próprio desenvolvimento dentro da instituição. E sobre o RH, o setor de recursos humanos? Ora, o RH ele é um papel muito responsável e fundamental nesse processo todinho. O RH ele atua para facilitar a transformação da organização. É responsabilidade do RH alinhar o modelo de estratégia de organização, o apoio de líderes e equipe, promover capacitações, acompanhar resultados, desenvolver ferramentas de avaliação e fortalecer a cultura organizacional. Muito mais que administrar pessoas, o setor de recursos humanos ele passa a desenvolver competências, estruturá-las, desenvolver como estratégia para o futuro dessas organizações. E sobre os gestores eles também passam agora a ser protagonistas da implantação, porque eles inspiram a equipe, eles desenvolvem o talento, eles escutam o feedback, na verdade eles oferecem esse feedback, eles promovem com muita clareza o aprendizado e fortalece a cultura organizacional no dia a dia da instituição ou da organização. E tomando como exemplo a Gerdau, olha que interessante. Os líderes, eles foram capacitados a se tornarem multiplicadores da nova cultura da organização. A partir daí, liderar passou a ser muito mais do que essa história de mandar. Liderar passou a significar também como desenvolvedor de pessoas. Mas vem cá, onde que fica o papel dos colaboradores? Cada colaborador, ele também possui um papel essencial nessa transformação. E a gestão por competência, ela também depende de alguns pontos, como por exemplo, a participação, o comprometimento, a abertura ao aprendizado, que isso também, tudo que é novo, gera realmente um pouco de dúvida, né? Ou rejeição, sei lá, colaboração, a disposição para evoluir. E é aqui onde entra o desenvolvimento profissional, ele deixa de ser uma exigência da organização, uma responsabilidade da empresa e passa a ser de maneira coletiva. Entre os principais desafios estão a resistência à mudança, quebra de antigos padrões, a necessidade de capacitação, alinhamento entre equipe e o fortalecimento da cultura organizacional. Por isso, exige-se muito uma comunicação clara, uma comunicação robusta e objetiva, uma participação da liderança, o acompanhamento contínuo de todas essas ações e o engajamento coletivo. Ah, mas transformar a cultura leva tempo, muito tempo e resistência. Mas o resultado, ele transforma a jornada ainda mais interessante. Porque o resultado você vai ver de uma maneira palpável dentro da sua instituição e da sua organização. E para concluir, toda organização forte, elas são construídas, preparadas por pessoas que estão alinhadas com seus objetivos, visão e missão.
A gestão por competência não é apenas uma ferramenta de RH. Isso é importante deixar muito bem claro. A gestão por competência, ela é uma estratégia de transformação organizacional. Quando pessoas crescem, a organização cresce junto e vice-versa. Essa é a ideia. E quando competências são desenvolvidas, o futuro se torna mais inovador, sustentável e competitivo. E o futuro dessa nova gestão por competência começa agora, por mim, por você, para que todos nós possamos trabalhar de uma forma efetiva e consciente, para que haja avanços ainda mais produtivos por meio deste coletivo entre organização e colaborador.